Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Líder Talk. Que bom que você está aqui com a gente e a sua companhia, a sua presença aqui nessa mesa sempre alegra muito a gente, e a gente conversando sobre a vida, temas da Bíblia, da liderança, para enriquecer você. Deus tem nos dado a alegria de receber muita gente boa aqui para falar um pouco daquilo que pode ser uma bênção para o seu coração, para sua mente, para sua carreira. E eu queria aproveitar para começar pedindo, enquanto você está aí ansioso para apresentar o nosso convidado de hoje, para você já deixar um joinha e você também se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, ativar as notificações, porque isso é muito bom para a gente. Você nos ajuda a fazer o YouTube acreditar que o nosso conteúdo é bom, e aí ele entrega para mais gente, tá bom? E você pode compartilhar também o link desse episódio de hoje com seus contatos, nas suas redes sociais, e a gente vai ficar muito feliz. Nós temos hoje um tema interessantíssimo para conversar aqui, que é algo que assim, mexe com a mente, né, com a emoção e até com a fé de muitas pessoas. Recebo hoje, ele é pastor aqui na ADEMOC, é um praticante apaixonado do hebraico bíblico, está chegando agora da Terra Santa, então tem muita coisa, muita experiência empolgante, emocionante para contar para a gente. Pastor Kleber, seja muito bem-vindo, que bom te receber aqui no nosso Líder Talk. Olá, pastor, paz do Senhor, boa tarde, Erev Tov, como diz em hebraico, né? Boa tarde a todos, e para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa tarde de hoje, para a gente conversar um pouco, né, sobre cultura hebraica, sobre palavra de Deus, testemunhar um pouco como foi essa experiência linda e maravilhosa na Terra Santa. Deus abençoe. Que bom, tem do que 2 semanas que você chegou, não tem isso tudo ainda? Cheguei quinta-feira atrasada. 2 semanas, coisa boa. 2 semanas. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, pastor, prazer Que bom. estar aqui. E obrigado também pelo presente que você me trouxe, né? Eu recebi 2 presentes lindos da Terra Santa e fiquei muito, muito feliz, já estou compartilhando ele com muita gente. Deus é bom. Cara, e quando a gente começou falando do hebraico, como é que começou essa paixão sua pelo hebraico, e como é que você achou assim a língua e a cultura hebraica e começou como diz o bom mineiro, a mexer com esses trem, cara? Então, desde quando eu me converti, eu comecei a estudar nas Escrituras Sagradas. Eu fui me apaixonando com a Bíblia, né, com os textos. A gente ouvia muito falar sobre os textos originais da Bíblia. Então eu comecei me apaixonando pelo hebraico e eu interessei, então, tentei procurar, estudar, fazer o curso e tal, alguma coisa assim, mas até então a gente não achava. Aqui na região não tinha uma escola onde houvesse o curso presencial. Então nós começamos aquele curso 2012, 2013, nós começamos a fazer o curso teológico aqui mesmo, no Templo Central. Então ali tinha matérias, né, para completar a grade, tinha hebraico, tinha grego também, mas o meu coração estava pegado ao hebraico. Estudamos ali e ali eu decorei o alfabeto. Ali comecei a me apaixonar. Cara, eu nunca aprendi nada de grego e hebraico. Eu não sei como eu passei pela formação. Não sei como. Ou Deus é bom, os meus professores eram muito bons. E na verdade, as matérias que a gente tinha naquela época no curso eram mesmo para completar a grade. A gente não aprendia muita coisa, assim, porque eram 6, 7 aulas no máximo ali para completar a grade. Mas eu saí do curso aqui com aquilo no meu coração: vou fazer um curso de hebraico, eu vou estudar de alguma forma. Só que aqui por perto não tinha uma escola para oferecer o curso presencial. Até que, graças a Deus, com o avanço tecnológico, apareceram os cursos online. E eu encontrei, então, uma escola que oferecia os cursos, e eu me matriculei, comecei estudando. Com 3 meses já estava lendo um pouco hebraico. Não que eu saiba muita coisa hoje, mas assim, eu me envolvi muito, me entreguei ao estudo. E com 3 meses já lia o hebraico, já comecei a ler aquela coisa e me aprofundei. E com 1 ano já estava mais envolvido ali, já fazendo algumas exegeses bíblicas. E hoje, graças a Deus, eu sou um autodidata, vamos dizer assim, eu estudo sozinho em casa e, graças a Deus, a gente está continuando aí. E hoje, nessa caminhada no hebraico, como é que você vê assim, o quanto é importante, ou como é importante esse conhecimento do hebraico para compreender
a cultura bíblica, mas compreender também o texto bíblico e a revelação bíblica. Como é que você vê isso? Assim? Pastor, para a cultura hebraica, o hebraico na cultura, ele é muito importante, porque o judeu ele acredita que a língua hebraica ela é uma língua espiritual. Não foi uma língua que surgiu, por exemplo, lá quando Deus confundiu as línguas e surgiram vários idiomas a partir dali. Eles acreditam que o hebraico é uma língua eterna, é uma língua de Deus e é uma língua divina, porque foi por meio dessa língua, foi por meio desse idioma que Deus revelou os seus oráculos, né, ao seu povo, as suas leis, à humanidade, enfim. E eles têm o hebraico, como eles chamam em hebraico, Lashon HaKodesh, é a língua sagrada. Né? Então, por mais que em Israel hoje existe um grupo de pessoas, de judeus, que são seculares, não envolve muito a questão da fé com Deus, mas na sua maioria esmagadora são pessoas religiosas, e eles levam a sério essa questão de que é importante para a cultura, a língua, né, e que essa língua é de Deus, essa língua é a língua eterna, e eles levam isso muito a sério. No que se refere à importância da língua hebraica para os estudos, é muito importante, primeiramente, que para fazer uma tradução bíblica, o hebraico é essencial. É preciso o conhecimento hebraico para traduzir a Bíblia. Na exegese, ela ocupa um papel muito importante. Para fazer uma boa exegese, é importante, não que seja necessário, né? A gente sabe que hoje existem muitos livros bons aí, né, que estão traduzidos para o português, que nos orientam, nos instruem, nos ajudam a fazer uma boa exegese. Mas quando a pessoa tem uma base no original, tem um conhecimento no original, facilita muito para ele Você fazer pega uma tradução. antes, né, assim, não pega daquele lugar ali em que o cara que fez o livro e tal já deixou ali uma base de onde todo mundo vai partir, né? Você vai numa água mais profunda ali, né? Você pode, hoje, graças a Deus, pela bondade de Deus, eu já tenho condições de pegar, por exemplo, um léxico hebraico ali, e no texto bíblico eu procuro aquela palavra, já vou no léxico lá e procuro no original essa palavra, está batendo ali. Né? Então, assim, eu tenho um léxico hebraico porque eu acho bonito ele na biblioteca, mas eu não sei usar, cara. Não, mas é interessante. Assim, então, outra coisa que eu acho interessantíssima a questão do hebraico, além da questão da tradução, que é essencial, é preciso ter o conhecimento da língua, a questão da exegese bíblica é muito importante também, sabe disso, mas tem também uma questão muito importante que eu acho importante frisar aqui, é a importância do hebraico no Novo Testamento. Aí alguém pergunta, mas o Novo Testamento foi escrito em grego? Sim, mas a mentalidade hebraica está constante no Novo Testamento. Né? Para a gente entender, né, o Novo Testamento, também é importante entender o hebraico, porque nós vamos ver muitas palavras, né, muitos acontecimentos, atitudes, por mais que o texto foi escrito em hebraico, né, mas os protagonistas ali estão dentro numa cultura, na língua. Eu sempre achei isso muito interessante. Importante. Na questão da Bíblia, né, completa, a gente ter essa alteração idiomática, mas você não tem uma variação cultural muito grande. Talvez isso é uma questão mesmo de alcance, né, uma ferramenta de Deus para já começar a ampliar o alcance das escrituras ali. Mas interessante isso que você está dizendo aí. Na época em que esses textos foram escritos e tal, existia 4 idiomas que eram falados lá. Era o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. O grego era uma língua como se fosse o inglês hoje. O inglês hoje é uma língua universal. E as pessoas pensam que a língua mais falada na época não era o grego, era o aramaico, era uma língua do dia a dia ali. Do povão. Do povo. Inclusive, há relatos do próprio Flávio Josefo dizendo que o grego era uma língua muito difícil de falar. Não era tão simples de falar o grego. Então, Deus foi, na sua infinita sabedoria, ele usou o grego, porque o grego, por mais que na época de Jesus era o Império Romano que estava governando tudo, mas a cultura que prevaleceu foi a cultura grega. A língua foi a língua grega, então se tornou uma língua universal. Então, os evangelhos, os textos no Testamento foram escritos nessa língua, exatamente para que tivesse uma divulgação maior. Mas os protagonistas eram os judeus, a mentalidade do povo era uma mentalidade judaica. Eu queria citar aqui 2 exemplos para a gente entender melhor essa questão. Essa questão de uma cultura grega, onde os textos são gregos, mas a mentalidade do povo é judaica e tal.
Nós vemos, por exemplo, nós temos ali, no capítulo 1 de Mateus, nós temos ali Mateus, um judeu, tentando provar para os judeus que Jesus é um descendente de Davi, né? E que Jesus era o Messias prometido, ele é o rei dos judeus. E Mateus queria fazer o judeu entender. O que Mateus faz? Ele vai lá escrever uma genealogia, que o judeu leva muito a sério a questão da árvore genealógica. Então Mateus vai lá para mostrar para os judeus que ele é o descendente de Davi, ele vai escrever genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí ele vai voltar lá atrás, filho de Abraão. Então ele está mostrando para o povo que, além desse Messias, ele ser descendente de Davi, da tribo de Davi, ele também é antes de Davi. Ele é um descendente de Abraão. E aí o Mateus vai traçar uma genealogia. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, e que gerou Judá, e gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, que gerou Aminadab, que gerou Arão, né, que gerou Nação, que gerou Salmão. Salmão, está escrito ali, que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou Roboão, gerou Abias, Asa, que gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, gerou Acas, gerou Jotão, gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, que gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, gerou Eliaquim, que gerou Azó, que gerou Sadoc, Sadoc gerou Liúde, que gerou Eliasar, que gerou Matã, que gerou Jacó. Jacó gerou José, que casou com Maria, da qual nasceu Jesus, se chama o Cristo. Então ele começa aqui com Jesus e termina com Jesus. Ele está provando para os judeus que Jesus é o descendente de Davi. E o interessante é que no versículo seguinte, o que Mateus vai fazer? Vai dizer, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, foi no 14. De Davi até o cativeiro, 14. Mais 14. E do cativeiro até Jesus, 14. Mais 14. O que está na mentalidade de Mateus aí? O que ele transmitir para o judeu, que às vezes não entende, mas o judeu entendia? A gemátria, que nós chamamos hoje de numerologia. O número 14 é exatamente o número da soma da gemátria do nome de Davi. E da mesma forma que eles fez uma soma de 3 aí, 3 soma de 14, o nome de Davi também são 3 letras. E que soma também o número 14. Eu não entendo isso hoje, que eu sou de uma outra região, sou ocidental, mas o oriental entendeu a linguagem de Mateus. Então, ele está dizendo, não, ele é realmente o descendente de Davi. Então, a língua é grega, mas a base da argumentação é judaica. Judaica. Então, eles sempre vão utilizar essa questão. Nós tentamos encontrar alguns relapsos ali do hebraico no Novo Testamento, para a gente compreender melhor. A gente vê que eles estão inseridos ali, é o povo, a mentalidade deles. Outra coisa que eu queria, outro exemplo rápido que eu queria dar aqui sobre isso, nós temos um texto muito conhecido no Novo Testamento, por exemplo, quando aquela mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que ela toca nas orlas ali de Jesus, né, e tal, ela disse consigo mesma, se eu tocar pelo menos nas orlas das suas vestes, eu serei curadas. O que estava na mente daquela mulher quando ela disse isso? Outros textos do Novo Testamento também relata, né, que Jesus, ele passava e as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, para que tocasse ao menos suas vestes. O que estava na mente dessas pessoas que estavam inseridas no contexto do Novo Testamento e falando sobre vestes? É porque tem um mandamento, uma ordem de Deus, em Números, parece que é 14, Números 14, versículo 37, ou é 15, versículo 37, onde Deus manda os judeus construírem, fazerem vestes longas, e fazerem franjas nessas vestes. É o que o judeu chama de tzitzit, aquelas franjas. Malaquias, quando ele vai escrever, falando sobre a vinda do sol da justiça, o que ele disse? Ele disse que para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará cura ou salvação na sua canafa, que é a asa, que é o mesmo que as orlas. Então ele trazia cura nessas asas. Essa mulher certamente, né, ela entendeu isso, que esse sol da justiça é o Messias. E ela entendeu, se eu tocar na canafa, porque essa é a palavra, tocar nas vestes dele, eu vou ser curado, porque tem um texto que Deus mandou eles fazerem isso, né? Interessante. A base de argumentação, né? A cultura e o entendimento, todo ali ainda na cultura hebraica. Hoje, o hebraico que se fala hoje em Israel não é o mesmo hebraico que se falava nos tempos bíblicos. Tem uma variação desse hebraico moderno, tem?
Com certeza. Hoje se fala em Israel o hebraico moderno. Ainda que a base do hebraico moderno é o hebraico antigo, é o hebraico bíblico, mas mudaram muitas coisas, né? Mudaram muitas coisas. Assim como qualquer outra língua, né? Com o tempo, ela vai mudando, muitas palavras se tornam arcaicas, perdem o sentido, né? Com o hebraico não foi diferente, né? O hebraico, o que é falado hoje em Israel, é um hebraico diferente, ainda que muitas palavras ainda se preservam, utiliza-se muitas palavras antigas, mas, por exemplo, hoje a palavra avião, Wi-Fi... Não estava lá, não estava lá. Né? Então, assim, muitas coisas mudaram. Mas quem estuda o hebraico bíblico consegue se comunicar com o judeu lá normal. O hebraico bíblico, ele é tido hoje, conhecido como uma língua morta. Quando a gente vai dar aquele choque quando a gente fala isso, mas é uma língua morta. Porque hoje não se fala, não é um idioma para você ter conversação com ele. Uhum. É um idioma que se estuda para a gente interpretar a Bíblia, para a gente entender melhor as Escrituras Sagradas. Então, para a gente se comunicar em Israel hoje, o essencial é a pessoa estudar o idioma, o hebraico moderno. Mas quando você diz que é uma língua morta, não significa que os textos nesse escritos nessa língua estão mortas, né? Na verdade, o estudo do hebraico bíblico ainda é uma coisa muito viva e que cada vez está ganhando mais gente, né? Para que esses textos se mantenham vivos, né? Quando o hebraico ele ressurgiu por volta do ano 1881 com um judeu chamado Eliezer Ben Yehudá, né? Ele ressurgiu como um hebraico moderno, com muitas mudanças, com muitas influências também de outras nações, né? Então, aquele hebraico, por exemplo, que o profeta Isaías falava, né, que é um hebraico antigo, né, um hebraico clássico, o que se chama hebraico clássico, que os profetas falavam, esse hebraico hoje, por que é chamado de morto perdido? Porque ele não é falado. Se você chegar em Israel hoje, você não vai ver ninguém na rua conversando, falando no hebraico antigo, né? Vai usar muitas palavras. Se você chegar lá hoje, você for conversar e você ouvir a palavra rei em hebraico, é meler ainda. A palavra guerra ainda é milhamá. Mas mudaram-se muitas coisas, entendeu? Então, houve essa incrementação de palavras modernas e se tornou, então, o conhecido como hebraico moderno. Entendeu? Então, a gente tem essa distância, né, cultural, tem a questão da língua não ser uma língua mais praticada no dia a dia. E a partir assim, quais são, então, os desafios que o estudante de hebraico vai encontrar hoje? Cara, assim, eu vou começar a estudar hebraico bíblico. Toda língua tem um desafio próprio ali, né? O cara vai estudar inglês, alemão, russo, seja lá o que for, mandarim e tal. Mas quais seriam assim os desafios assim, peculiares do hebraico, para estudar o hebraico? Eu vejo alguns desafios, né? O primeiro, que é uma língua totalmente diferente, né? Os caracteres são diferentes, né? Quando a gente vê, por exemplo, hoje as letras chinesas, você pensa que ali é tudo um monte de garrancho. Uhum. Assim também o hebraico. Quem não entende, não lê o hebraico, você vê aqui, você entende que os caracteres são diferentes. A leitura ainda é escrita direita para a esquerda. Não somente o hebraico, mas o árabe, o aramaico, outros idiomas orientais se leem da direita para a esquerda. São desafios. Outra coisa que eu acho que é um desafio muito grande é a questão da fonética das palavras. O português, a gente lê, você fala, abre a boca e sai o português. O hebraico, as letras hebraicas são 22 letras do alfabeto. Então, essas 22 letras, elas são classificadas em grupos. Cada grupo de letras, você fala de uma forma. A forma de você pronunciar é diferente. Nós temos um grupo chamado de grupo de letras gutural. Esse grupo de letras, você pronuncia ele aqui na gultura. É por isso que quando você lê o hebraico é um idioma que você fala, você vê que é chique você falar o hebraico. Ele é meio cantado, né? Exatamente. Ele é melodioso, é uma língua melodiosa. A letra Re, tem uma letra Re e tem uma letra mais forte, que é o Het. E tem que ser assim. Se você não lê assim, vai ficar errado. Fica aquele hebraico meio aportuguesado. Então, é bonito você ver o judeu falando hebraico. Então, são divididas em classes as letras. Tem uma classe de letra chamada de dental, que você lê pressionando os dentes. Para sair correto, tem que ser assim. Tem um que chama palatal, um grupo de letra chama palatal, labial, mem, nesse fechado da boca, mem, é P, B. Então, é assim que... Então, os grupos são divididos. Então, eu vejo isso como um desafio,
porque nós ocidentais, nós temos que adaptar essas coisas, né? Outra coisa também que eu acho um desafio no hebraico é a questão dos verbos. Na verdade, verbo em qualquer idioma é difícil demais, mas eu acho que no hebraico é muito mais difícil. Por que eu penso assim? Porque os verbos no hebraico, eles têm as intensidades, né? Tem os graus. No hebraico tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem o grau simples, o grau intensivo, e tem um terceiro grau que me passou aqui, mas o que isso implica? Por exemplo, o mesmo verbo na Bíblia, a palavra hebraica é a mesma. O que vai determinar, por exemplo, a palavra matou na Bíblia, essa morte foi uma morte normal ou foi uma morte brutal? O verbo ali é o mesmo. Só que o grau do verbo vai determinar se aquilo foi uma morte normal, aí você vai entender pelo contexto, ou se foi uma morte mais brutal. Nós temos capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, aquele texto, onde tem que a semente da mulher vai pisar a cabeça. Eu ouvi muitos pregadores pregando que Jesus ia esmagar. E eu li aquele texto e eu vi a expressão pisar. E eu falava, mas aqui está pisar, e o pessoal fala que Jesus vai esmagar, a semente da mulher vai esmagar a semente do mal e tal. Aí hoje eu leio um pouco em hebraico, eu posso entender o porquê. Realmente a palavra hebraica para esmagar e para pisar é a mesma. Aí a gente vai entender o contexto, o grau, né? Se o grau for intensivo, realmente a expressão lá é esmagar. Se o grau for simples, realmente é pisar. E aí é o contexto que dá o grau. Exatamente. É desafiador, né? É muito desafiador. Eu acho que é o idioma que tem a questão, essa parte verbal mais difícil de compreender é o hebraico. E precisa também de muito... de um suporte cultural muito grande, né? Porque como é uma língua morta, muita coisa você não tem na língua em si. Você precisa encontrar na cultura, né? Exatamente. Para fazer sentido na língua. Isso, então, Inclusive, tem algumas palavras no Antigo Testamento, eu acho que já foi até falado disso aqui uma vez, que a dificuldade de traduzir essas palavras é muita, porque às vezes está faltando uma palavra ali que não tem uma tradução para ela. Então, o tradutor, que a função do tradutor não é só pegar a língua e passar para o outro idioma, né, ele tem que fazer todo um serviço ali para que a outra pessoa daquele país entenda o que está sendo dito. Então, tudo isso envolve nesse desafio aí. É interessante. Você disse que a língua hebraica ressurge aí em 1881, com... Como é que é o nome? Eliezer ben Yehudá. Esse Ben Yehudá... É o filho de Judá. Fazendo a remissão provavelmente a tribo. Exatamente. Que ele tem até aquela coisa dos Coens. Sacerdotes, E como é que é isso? Explica aí. Que eles conseguem, por exemplo, saber quem são os descendentes de Arão, né, por causa dessa linha genealógica que eles fazem, né? Isso me fascina. Nós encontramos nos textos sagrados alguns relatos onde alguns sacerdotes eles foram expulsos porque não se provaram pela árvore genealógica que eles eram descendentes de Arão. Então eles têm um meio lá. Hoje, eu até fiz essa pergunta para o guia lá sobre essa questão. Dá para saber hoje se um judeu é descendente de qual tribo? É muito difícil isso. Mas alguns acreditam que ainda hoje dá para discernir quem são descendentes de Levi. Né? Diz que é a única tribo que dá para discernir ali mais ou menos, né? Quem são descendentes de Levi. Então eles têm uma árvore genealógica, um meio que eles fazem esse cálculo lá para se provar que eles realmente são descendentes de Levi. E aí parece, pelo que já ouvi, é uma coisa muito caro também para fazer, né? Por isso que não se faz em Israel mesmo, vai para os Estados Unidos e aí eles acham lá essa árvore, esses galhos, né? Mas é interessante. Genealógicos, mas é interessante. E aí tá. E aí como é que foi isso? O que deu nesse cara aí para fazer voltar ao hebraico? Olha só, o que eles chamam de movimento sionista. Né? A gente sabe que o hebraico ele passou por um momento muito crítico na história. O hebraico ele chegou a quase desaparecer, né? De maneira que quando o povo foi levado para o cativeiro, né, se dispersou, né, na diáspora, o hebraico ele foi substituído pelo aramaico.
de maneira que o hebraico era falado apenas nas orações ali, nos momentos de adoração, nas liturgias e tal. E por fim, né, depois do século II, ali, depois de Cristo ali, o hebraico desapareceu, né, com as dispersões e tal, outras línguas foram tomando, né, conta ali, e o hebraico ele foi se afogando em meio a tantas outras culturas. Até que, por volta dessa data, 1881, então começou o movimento conhecido como movimento sionista, quando os judeus estão retornando para a terra. Esse homem, então, esse judeu, né, esse Eliezer, ele se destaca, né, porque ele, então, vai começar a estudar, a trabalhar meios para trazer de volta, né, o idioma hebraico. E ele vai usar o quê? Ele vai usar o hebraico bíblico como base para isso, porque não tinha outra fonte. Então eles vão usar os manuscritos do Antigo Testamento, né, os bíblicos, para ele então dar início a essa saga de trazer de volta ressurgimento da língua hebraica, agora como hebraico moderno. Isso foi um milagre que aconteceu, porque entende-se que a única língua conhecida como uma língua que ressuscitou, vamos dizer assim, que ressurgiu, porque uma língua que havia morrido, vamos dizer assim, ela ressuscita novamente. É mais um milagre envolvendo Israel. Milagre. E hoje o hebraico ele é falado de Israel. É o mesmo idioma. É um idioma moderno, é um hebraico moderno, mas é o mesmo idioma hebraico. As letras são as mesmas, a forma de escrever é a mesma. É o mesmo idioma. Ressurgiu, ressuscitou. É muito lindo isso. Vamos voltar num ponto que a gente falou sobre a questão da pronúncia, de ser um idioma bonito de ouvir, é melodioso e tal. E aí, nessa hora, eu esqueci que eu queria te pedir para você recitar uma passagem, um salmo, sei lá, qualquer coisa, em hebraico, para a gente ouvir essa coisa. Tem o texto de Gênesis, como o texto do início, né? Eu acho interessante, foi o primeiro versículo que eu decorei, né? Assim, em hebraico, aprendi estudando ali. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit, né? Bereshit é o livro de Gênesis em hebraico, né? Então, o versículo 1 diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio, criou Deus, fez a terra. Ve'haaretz hayita tohu vavohu ve'roshech al pnei tehom ve'ruach Elohim. Então, os 3 primeiros versículos aí de Gênesis capítulo 1. É bonito de ouvir, né, cara? É bonito. Eu falei, ela é uma língua que a gente lê, é como se ela soasse assim, como cântico mesmo, né? É como se fosse cantado. Na verdade, os salmos em hebraico eles são cantados, não são lidos. Os salmos em hebraico são cantados. Eu gosto de ouvir os salmos em hebraico, é muito... Agora, esses tempos atrás, saiu um vídeo na internet do ator principal daquela série The Chosen, orando o Pai Nosso em aramaico. Era muito bonito, ele orando em aramaico, que é uma língua, parece assim, ouvir o aramaico parece que é mais complexo do que o ouvir o hebraico, né? Talvez por ela ser mais escassa do que o hebraico. As letras são as mesmas, é uma forma diferente. Quem lê hebraico lê aramaico, por exemplo. Talvez tipo o português popular e o português clássico, né? O português para a redação do Enem e o português para falar aqui no podcast. Nós encontramos na Bíblia alguns textos em aramaico, só que quando você vê lá, está tudo em hebraico, só que a gente sabe que esses textos são aramaicos, né? Daniel, alguns textos em Esté, me parece que Esdras também, tem alguns textos que foram escritos em aramaico, né? Nós temos em hebraico a palavra Elohim, essa palavra em aramaico é Elahim, então veja que muda algumas coisinhas, mas a forma de escrita é a mesma ali, né? Mas é um pouco parecida. Hoje, falando dessa coisa da Terra Santa, quais que são os lugares bíblicos assim que você acha que são mais interessantes do ponto de vista dessa coisa da conexão da língua com a cultura? Então, na hora que você chega lá, você vê o texto, assim, quais são esses lugares mais empolgantes, Israel, para você, cara? Pastor, eu sempre amei o Monte das Oliveiras. Quando eu leio sobre o Monte das Oliveiras na Bíblia, eu vejo o Monte das Oliveiras no Antigo Testamento, um texto em Ezequiel falando sobre o Monte das Oliveiras, o Novo Testamento, aqueles episódios.
onde Jesus ali está, onde o texto fala que também o Senhor vai voltar sobre o Monte das Oliveiras, né? Então eu sempre fui fascinado com o Monte das Oliveiras. Então quando a gente chega ali, você abre o texto sagrado e diz: eu estou sobre o Monte das Oliveiras. Eu acho assim, realmente é um lugar muito, muito importante. Mas quando você vê também a cúpula dourada, e você sabe que ali foi exatamente o local onde Deus mandou Salomão construir o templo. A gente lembra que, segundo os historiadores, foi ali também que Deus pediu Isaac a Abraão em sacrifício. Alguns acreditam que foi ali também que Davi ele comprou aquele pedaço de terra no rei Araúna. Então a gente é muito bom, você está ali do lado e você abre a Bíblia e diz: eu estou aqui exatamente no local, o Muro das Lamentações, sabe? Ali está do lado do Santo dos Santos. A gente sabe que aquele pedaço de muro ali foi do muro original. Então isso mexe muito com a gente, esses locais. Realmente. É uma coisa... E é um enriquecimento não só cultural, né? Mas deve ser também uma experiência espiritual muito, muito profunda, né? A gente ouve relatos, histórias de pessoas que viveram momentos espirituais muito, muito intensos, né? Essas pisadas na Terra Santa. Tem aqueles que acreditam que estar em Israel é apenas uma questão histórica, é bom você estar ali. A arqueologia já conseguiu provar muitos locais históricos que realmente são aqueles locais que Jesus passou, fez alguma coisa e tal. Mas eu, sinceramente, eu acredito que realmente tem uma força espiritual, né? Historicamente, para a gente que estuda a Bíblia, né, geograficamente falando, você está ali estudando a geografia bíblica, você, por exemplo, nós tivemos lá, por exemplo, numa antiga sinagoga em Cafarnaum, os restos da sinagoga estão lá, né? E acredita-se que ali tem, segundo o guia ali, 98% foi ali que Jesus ministrou em Cafarnaum, uma das sinagogas que ele teve. Então, historicamente, isso é importante. Mas, espiritualmente, eu acredito muito que tem uma força espiritual, porque há relatos de até hoje anjos aparecerem ali. E por que eu acredito também que espiritualmente falando, tem uma importância muito grande? Lá, quando Salomão foi consagrar o templo a Deus, Salomão fez uma oração interessante: Senhor, quando o estrangeiro vier adorar aqui, quando o estrangeiro vier clamar ao Senhor aqui, ouça-o. Né? Quando os teus filhos forem levados cativos para fora e eles orarem em direção a Jerusalém, ouça-os. E nós vemos Daniel fazendo isso, abrindo a janela e orando em direção a Jerusalém, e Deus ouvindo e respondendo. E tem também a menção dos estrangeiros que chegassem ali e orassem e tal, para Deus ouvir. E Deus disse para Salomão o quê? Não, eu escolhi esse lugar como lugar de adoração, eu consagrei esse lugar. Então eu acredito sim, que há sim uma força espiritual, há realmente algo de Deus ali. Na hora que você chega em Israel, você vê uma cultura totalmente diferente, né, daqui do Ocidente. Mas o que se entrelaça assim, do antigo com o moderno? Dá para ver alguma coisa assim nas ruas, nas pessoas, fala assim: cara, isso aqui ainda é lá dos tempos bíblicos, você está vendo aqui, tem algumas coisas na cultura lá e no dia a dia que se entrelaça do antigo com o moderno? A gente vê muitos judeus ainda tradicionais, mantendo a tradição antiga nas orações. Claro que mudou muitas coisas, por exemplo, muitas coisas que os judeus fazem hoje, que eles usam, aquela roupa preta, aquele chapéu preto, aquele negócio que eles colocam assim, ali não são mandamentos bíblicos, mas faz parte de uma cultura antiga deles, o kippá mesmo que eles colocam na cabeça, faz parte da tradição. Mas eles ainda preservam muitas coisas, aquelas vestes compridas, que isso está assim no Antigo Testamento. Então a gente vê a outra coisa, a forma de adoração deles, a intensidade de estar constantemente no templo, de ensinar os filhos os preceitos bíblicos, fazer os filhos decorar desde a sua infância os textos sagrados. A gente vê muito isso em Israel, né? Essa cultura religiosa ainda persiste. Mas o que eu vejo, esse entrelaçamento do antigo para essa cultura moderna, eu vejo que parece estranho você falar que existe um judeu secular, mas tem um judeu secular lá em Israel. Não era para ter, né, cara? Mas tem um judeu secular que ele quer o quê? Ele quer vender. Ele tem o seu barraquinho, ele quer vender para você. Né? Ele não é envolvido com a fé. Né? Mas a gente vê lá... Mas desde Jesus, né? Sempre teve. Até um comércio muito forte em Jerusalém hoje. Muito forte um comércio lá. E é exatamente locais estratégicos.
onde os peregrinos vão passar. Então a gente vê, e a gente que é de fora, a gente vê isso, a gente pensa, mas como poderia? Né? A gente achou que todo judeu realmente seria religioso, mas tem uns judeus naturais que não envolvem com as questões religiosas. Então a gente vê esses dois povos ali, né? Esses dois polos ali em Jerusalém. Que legal. Você que tem essa vivência com o hebraico, então com muita gente que está indo e voltando, né? Está chegando de lá agora, e também agora trabalha com idas para lá, né? Possibilitando pastores e outras demais pessoas estarem lá. Ouve muita coisa, né? Então, assim, da sua experiência, da experiência que você ouve, o que é uma coisa assim que os peregrinos, né, contam de experiências empolgantes ou marcantes assim de Israel? Nós sabemos que a nação de Israel, o povo judeu, é um dos povos mais prósperos da terra. Tem um testemunho do Garcia. O Garcia, ele é o dono da Radassa Viagens, empresa a qual eu trabalho com eles agora, como franqueado, vendendo os pacotes para Israel. E o testemunho do Garcia é o seguinte, que ele foi uma vez como turista para Israel e ele ouviu um conselho de um judeu. Um conselho. Aquilo destravou a mente dele. E ele hoje é um dos empresários maiores do Brasil. E é uma das empresas que mais exporta tilápia para Israel. Porque a gente sabe que os judeus, a forma de alimentação deles, o alimento é diferente, tem aquela questão do kasher, né? A forma de matar o animal, não é qualquer alimento que eles comem, então tem que haver uma certificação judaica, uma aprovação do governo. Então, a Radassa, ela tem, porque o forte da Radassa não é turismo, tem outras empresas envolvidas que é do grupo Radassa. E a venda de tilápios para Israel é uma das fortes. Olha só, eu não sabia. Exatamente. Que legal. Então, entendeu? Então, um dos testemunhos que eu achei interessante foi o testemunho dele. Ouviu um conselho de judeu e destravou. E outros testemunhos são pessoas que vão desviadas. E chega lá e estou no Monte das Oliveiras, eu estou aqui no Monte do Templo, eu estou aqui ao lado, de frente com o Monte da Tentação, eu estou em Jericó, eu estou na fonte de Eliseu. Né? E essa pessoa, ele vai refletindo ali, ele diz, tem um jovem que foi com a gente, está desviado. Lá em Israel ele voltou. Que legal. Então isso impacta muito pessoas que estão ali. E eu creio que no fundo, Deus está falando para a pessoa também, no coração, Deus está dando testemunho ali, mostrando para a pessoa. A gente realiza um culto lá, dentro do mar da Galileia, em um barco. É uma coisa fascinante, pastor, que envolve aquela questão da emoção, você está ali navegando sobre, né, literalmente falando sobre as páginas da Bíblia, e você fazendo um culto, falando do Jesus que operou tantos milagres às margens daquele mar, e você está ali, né? Então a gente ouve muita coisa. Né? E se falando das coisas dessa emoção, né? Recebi hoje pela manhã um áudio de um pastor que está lá, um cara assim, maduro, experiente e tal, ele chorando igual um menino, né? Assim, já sei lá, deve ser a quase 50ª vez que ele está lá, mas ele relatando isso, né? Que a mesma, não é a mesma, sempre é uma emoção diferente, uma intensidade diferente, uma experiência diferente está ali, né? Não tem como, porque o ambiente, o ser humano é um ser muito emotivo, né? Junta a sua emoção, junta a presença de Deus, você está ali e tal, e você entra e começa a adorar a Deus, aquele momento, as mensagens bíblicas pregadas sobre os milagres. Então, tudo isso, não tem como a gente não chorar, pastor. Não tem como, naturalmente as lágrimas vão descendo, é uma coisa maravilhosa, né, que acontece. Aquela experiência ali é algo que marca, não tem como não chorar, não tem coração duro que resista a essa experiência. Não tem como. Interessante. Voltando na questão do estudo, né, da língua hebraica, alguém está assistindo o podcast hoje, já gosta disso, falou, vou começar a estudar agora o hebraico. Que conselho você dá para quem está falando, vou estudar o hebraico, vou começar a estudar o hebraico agora? O que essa pessoa tem que saber? Eu tenho que ir em frente, estudar mesmo, querer estudar, e entender que estudar o hebraico é começar do zero, na alfabetização, igual no português mesmo, e entender que existem os desafios, como nós já falamos aqui, é uma língua diferente, você vai estudar um hebraico conhecido como a língua com as letras do alfabeto quadrático, escrevendo da direita para a esquerda, mas tem que perseverar. Vai chegar um momento que a gente vai dar aquela vontade de parar, porque dá uma preguiça de estudar, mas a gente tem que continuar, né, seguir os passo a passo. Começa comprando as gramáticas mais simples, porque tem as gramáticas simples,
né, ali com as letras, para você ir desenhando as letras, porque começa assim mesmo, mas não desistir, continuar, porque é fascinante você poder, depois de 3, 4, 5 meses, você conseguir ler uma palavra em hebraico. Depois de 7 meses, você lê um texto em hebraico, um versículo em hebraico. Isso é fascinante, né? E outra coisa que eu acho interessante, eu acho que serve de um conselho para quem tem um desejo de estudar hebraico, não vá pensando em estudar com o intuito de ganhar dinheiro. Pode até ser que a pessoa ele consiga estudar, desenvolver, crescer, se tornar um grande professor e ganhar dinheiro com isso. Mas não vá pensando nisso, né? Comece a estudar. Não seja a motivação principal, não né? seja isso, né? Mas que sim, deseje realmente de conhecer a língua original, de ler os textos originais, nas Sagradas Escrituras, os textos na língua original ali, e você poder fazer um exegese usando, como eu já disse aqui, você pode usar, né, os livros hebraicos ali, você conseguir ler, estudar, os dicionários, você conseguir fazer uma pesquisa ali, você conseguir fazer um exegese, isso que é o importante. Eu, particularmente, eu acho interessante isso. Né? Então, a pessoa não pode desistir, porque vai chegar um momento que vem aquele desânimo, vontade de parar, e às vezes você não vai encontrar muitas pessoas para te incentivar e dar um tapinha nas costas. Então, a gente às vezes tem que andar sozinho mesmo. E às vezes pode ser que a pessoa não vai encontrar também uma escola presencial, porque isso também motiva a gente quando tem uma escola física ali. Mas não encontrando, mesmo no curso online, se a pessoa quiser aprender, se a pessoa tem um desejo de aprender, ele consegue. Hoje tem muitas opções boas, né, Exatamente. de cursos de hebraico. Eu acho, claro, tudo tem essa dose de esforço, mas eu acho que algumas coisas precisam de uma certa dose de dom, inclusive para esse mergulho no hebraico, porque você vê que tem algumas pessoas que elas geram interesse, começam interesse e elas deslancham nisso, né? E outras já não tem fazem muito esforço, mas não tem tanta fluidez nisso. Então, acho que tem um pouco de dom nesse negócio, cara. Aconteceu um fato interessante lá em Israel, assim, que eu estou lá em Israel, eu sei falar alguma coisinha hebraica, eu falei, não vou perder minha oportunidade aqui, não. A gente estava viajando, eu não sei para onde quem estava indo, eu acho que a gente estava indo para Jerusalém. Nós estávamos indo para Jerusalém, foi a última parte do percurso. Me permita realizar um sonho aqui hoje. E ele disse, não, Kleber, com certeza, pode, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero dar bênção sacerdotal em hebraico aqui para esse povo. O ônibus estava cheio de gente, né? E ali eu tive a honra, para mim foi uma honra, de dar a bênção sacerdotal em hebraico, né? E também me marcou muito a questão de ministrar no Monte Carmelo. Tiveram a coragem de me dar a oportunidade de ministrar no Monte Carmelo. Então, tudo isso mexe muito. Aí chegou, a pessoa gravou lá e chegou esse vídeo até o grupo da imersão, que o dono da empresa tá lá. Aí o Garcia veio lá para cá, Cleber, mas é você que está ali naquele texto? Eu falei, eu estava inventando lá. Moço, eu venho a Israel há quase 30 anos, eu não sei falar, eu só sei falar boquertô, bom dia, não sei falar mais nada. Mas assim, dá realmente a impressão que realmente tem que haver uma tendência para crer estudar hebraico, né? Tem que haver uma tendência ali. Talvez uma capacitação especial ali, muito bacana. Falando de estar lá, hoje você está trabalhando com viagens para Israel, né? E eu achei muito bacana, e foi quando eu te chamei para vir aqui, porque eu falei, gente, é uma coisa que muita gente deseja, né? Cristãos, não só cristãos evangélicos, né? Mas até católicos também, todo mundo tem esse interesse de conhecer a Terra Santa, e hoje tem essa oportunidade, assim, de um jeito muito acessível, né? E muito interessante esse sistema de viagens para essa imersão que vocês fazem em Israel, né? Fala um pouco disso aí. A Radassa Viagens, ela está no mercado há aproximadamente 15 anos, e hoje é uma das principais empresas de turismo, né, que leva pessoas a Israel. Na verdade, ela é a principal empresa que leva pessoas a Israel hoje. Hoje não existe uma outra empresa no comércio de turismo que leva gente a Israel como a Radassa Viagens, né? Já pesquisei sobre isso. Eles levam por ano 6, 7 mil pessoas, né? 6, 7 mil pessoas a Israel. Esse mês de agosto mesmo, a Radassa está levando nessa imersão 2 mil pessoas. Uau. E o diferencial, o interessante que nos atrai na Radassa Viagens, pastor Paulo Júnior, é que eles conseguem fazer um preço que nenhuma outra empresa de turismo consegue fazer. Porque, primeiro, eles têm uma parceria com o governo de Israel. A Radassa Viagens tem um escritório em Israel, é a única empresa de turismo do Brasil que tem um escritório em Israel. Então, eles conseguem fazer promoções que nenhuma outra empresa consegue fazer. Por exemplo, hoje nós temos um pacote
de imersão, né? Por que é um pacote de imersão, ter esse nome diferente? É porque ele fala de uma promoção muito interessante, né? A pessoa paga somente o aéreo. Inclusive, tem pessoas que não fecham pacote comigo porque pensam que isso é fraude, pelo preço que é. Entendeu, pastor? Então, esses dias mesmo, uma família com 6 pessoas não fechou porque não acreditou, né? E realmente o preço, a pessoa fala, uma passagem para 10 dias para Israel, uma emissão de 10 dias, você não paga hospedagem, você não paga seguro viagem, você não paga hotel, você não paga... tudo, café da manhã, jantar tudo incluso, guia falando em português, ingresso para entrar nos locais turísticos, né? Tudo, ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado, para te levar do hotel até os locais de visitação, tudo isso fazendo parte do pacote. Então, quando você fala com a pessoa pensa que isso é... Aquele versículo, né? Não é bíblico o versículo, mas que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas a gente tem vários pacotes, a gente tem esse pacote da emissão, e a gente está priorizando apresentar eles, porque assim, tem muita gente que ainda tem na mentalidade, que tem empresários que só pensam em ganhar dinheiro. Estou vendendo para ganhar, mas o Garcia, o pouco que eu conheci dele, o sonho dele é levar os brasileiros de Israel. Inclusive, olha só o que ele fez. Se você for em Israel uma vez na imersão, você não pode outra vez. A não ser se você for como líder. Se você vender 10 pacotes, então você vai como líder daqueles 10. Aí você consegue ir. Mas se você comprou uma passagem e foi esse ano que vem, você não pode ir, porque é para outro ir. Então, ele pensa muito nisso. Ele quer levar pessoas a Israel. Então, é uma missão, né? É uma missão dele. Ele fala que ele fez essa aliança com Deus, que ele quer levar os brasileiros para Israel. Pessoas que não conheciam Israel, ele quer levar. Então, hoje, um pacote de imersão por R$10 mil hoje. Então, um pacote de imersão. Se você fizer uma cotação aí, por exemplo, hoje, do Google, aí, dá um Google rápido aí, você vai ver que você não paga menos de 18 a 23 mil reais para você ir em Israel, ficar 10 dias em Israel, como o Radar está fazendo, né, com esse pacote de imersão. Porque a cotação é feita no dólar do dia, então não dá menos disso. Mas a Radar está fazendo essa promoção. Só que nós temos outros pacotes também, né, que não é dessa promoção, onde a pessoa fica em Israel 7 dias, né, com os mesmos benefícios, né, mas a empresa dá vários meios de condição, né, para a pessoa também pagar o pacote para ele poder estar em Israel. Na verdade, a ideia é fazer com que todos vão em Israel. E realmente é uma oportunidade única que a Radar está oferecendo. Interessante. Agora, fala uma coisa, quando a pessoa vai a Israel, às vezes tem viagens que elas são muito desejadas, muito empolgantes, aí quando a pessoa chega lá a primeira vez, ela não consegue extrair muito da viagem, porque ela não tinha, sei lá, não se preparou, não tinha alguém que dava uma instrução antes. Então, o que você dá de conselho hoje para alguém que vai a primeira vez para a Terra Santa? Fala assim, olha, isso você não pode fazer, ou isso você não pode deixar de fazer para melhorar o seu aproveitamento ali na viagem. Eu vou dar 3 conselhos aqui. O primeiro, antes de você fechar o pacote, dá uma analisada no roteiro, para ver se o roteiro vai cobrir todos aqueles locais que você sempre vê na televisão, que faz parte ali, os locais mais importantes, né? O Monte do Túmulo, o túmulo de Jesus vazio ali, o Monte das Oliveiras, Muro das Lamentações, Mar Morto, que é um local turístico maravilhoso, que as pessoas vão tomar banho naquela água salgada. Os principais locais, dá uma olhadinha no roteiro, para ver quais são os locais que a caravana vai passar, né? Porque isso é muito importante. O segundo conselho que eu dou para essa pessoa que deseja conhecer Israel é a pessoa ir não apenas como um turista, mas ir com o coração aberto, pastor. Sabe? Ele vai para ele refletir, chegando lá, você está sobre o Monte das Oliveiras, abre a sua Bíblia, lê aquele texto e fala. Você está no Jardim do Túmulo, lê lá aquele texto, né? Você está entrando ali, está de frente aonde o texto disse, onde é tido como local onde Jesus foi sepultado ali. É interessante que eu disse que, segundo a arqueologia, a maioria desses locais tem quase 100% de aprovação que realmente foram lá. Por exemplo, lá em João 20 está escrito que quando Pedro e João chegaram, eles chegaram e olharam para a direita e não viram o corpo. E lá, exatamente, a gente entra do lado esquerdo e só tem um lado para a gente olhar, lado direito. Então, isso mexe muito com a gente, chegar e ler o texto. Então, é o segundo conselho. Passa um tempo só, a caravana, geralmente eles aconselham a gente andar junto, em grupos mesmo, mas tem um momento de você tirar foto, um momento de você fazer a sua oração, separa, sai um pouco ali, afaste um pouco, faz uma reflexão, faz uma oração a Deus. A Bíblia diz que Jerusalém é a cidade do grande rei, né? Então, você tem que ter aquele momento pessoal com Deus. A gente estava hospedado em Tiberíades, bem em frente ao mar, assim, Mar da Galileia. Eu estava lá no 9º andar, assim, e à noite eu coloquei minha cadeira. Gente, é um sonho isso. Eu coloquei minha cadeira,
E fiquei refletindo ali, pastor, uns 40 minutos, 1 hora, sabe? Imaginando quando Jesus estava sobre aquele mar com os apóstolos, as tempestades que ali aconteciam. E eu ali, eu refletindo como Deus é maravilhoso. Está ali, está tudo ali. Então esse é o segundo conselho. Abra o seu coração, vai realmente para adorar a Deus também ali, tirar um tempo para refletir sobre as coisas de Deus. E o terceiro conselho, que é muito importante, senão a pessoa vai se perder muito lá. Antes de ir, faça um exercício físico. Se a pessoa não tiver muito peso, ganhe um pouquinho de peso. Se tiver muito peso, perde um pouco. Porque vai caminhar muito, pastor. E é uma região muito... E quente demais. Quente e muito montanhosa, né? Tem que se preparar, não adianta. Tem que se preparar, porque senão a pessoa andou hoje, começou a dar cãibra, amanhã não vai. Ele vai perder. E é muito bem aproveitado, isso é importante a gente reiterar isso, que é muito bem aproveitado a viagem. A gente chega lá, você toma café às 7h30 da manhã, 8 horas você está no ônibus. E de 8 horas você só chega no hotel novamente à noite. Então é muito bem aproveitado porque os muito locais... Muito intenso, né? É intenso, porque os locais de visitação têm horários marcados. Porque depois da visitação desse grupo, tem um outro grupo de outro país, tal, outra caravana, vão visitar. Então a pessoa tem que se preparar fisicamente. Exercício, caminhada, não sei, tem que se preparar. Né? Tem que se preparar. E entender que é um outro país, uma outra cultura, né? Ali é muito quente, muito calor. Outra coisa interessante, não fica dando mão para ninguém lá, cumprimentando. Judeu é muito frio. Não fica pedindo judeu para tirar foto com ele, não pode, essas coisas. Entendeu? É muito importante a gente ter essas noções. Interessante. E aí eu pensei nessa pergunta porque, exatamente por isso, né? Porque a pessoa vai, faz um investimento financeiro, um tempo, né? Dedica um tempo grande, chega lá, não tem uma experiência, né? Profunda na viagem como poderia ter, porque não pisou onde alguém já tinha. E antes da pessoa ir, eu tenho que analisar qual mês que você está indo. Você está indo no mês de agosto? Não, no mês de agosto é muito quente em Israel. Então você vai levar uma sombrinha, alguma coisa assim para você cobrir, né? Aí você vai um mês onde é um verão ou inverno, vai estar mais frio, uma questão de chuva ali. Então você tem que fazer uma pesquisa antes. É claro que a empresa ela tem todo esse cuidado, ela manda tudo para a gente lá informando e tal. Mas o bom é você pesquisar. Hoje o Google já oferece a gente essa tecnologia, né, para você pesquisar como está o país nesse período, se está quente, se está frio, né, se está ventando, se não está ventando. Então a gente tem que se preparar, né, para a gente chegar lá e você não ter danos nenhum. Uma outra coisa é que a gente fica receoso quando fala em Israel, e você já imagina ali as fronteiras e os ataques, aquele negócio todo, mas esses lugares de visitação, né, esses lugares turísticos, essa rota sagrada, digamos assim, de peregrinação, são lugares muito seguros, né? Olha, infelizmente, pastor, aquilo que a mídia vende para a gente hoje, e a gente acaba não tendo outra opção, você acaba comprando aquilo como a verdade. Por incrível que pareça, Israel hoje é um dos países mais seguros do mundo. Parece até soar de forma estranha eu falar isso, mas é comprovado, é um dos países mais seguros do mundo. Existem os problemas de bombardeio nas fronteiras, né? Existem, mas os locais de visita, eles são seguros. Você pode andar na madrugada com dinheiro na mão, com o celular na mão, porque não existe, você não vê índice de assalto em Israel assim, né? Pelo menos Jerusalém antiga, né? Em Tel Aviv, um país mais moderno, tal, é uma cidade moderna ali, né? Capital comercial e tal. Pode até haver um que outro ali, mas em Jerusalém não há índice. Inclusive, há uma segurança muito intensa lá. Inclusive, quando a gente sai do Egito, que a gente vai atravessar a fronteira para entrar em Israel, é muito rigoroso, né? Muitos soldados, muitos policiais armados, jovens, 17 anos a 20 anos, todos. Né? Você anda ali alguns quilômetros, o ônibus para na barreira, entra lá, te pede passaporte. Né, se você está realmente seguro ali, a ideia ali é segurar você mesmo. Você anda mais uns quilômetros, o ônibus para novamente em outra barreira, até você chegar no local que você vai fazer a sua peregrinação. Então é muito seguro, né? Há um cuidado muito especial. E sem contar que Israel também é um país que existem os locais subterrâneos de refúgio também. Porque por mais que a gente fale, né, que é comprovado que é um país seguro, existe a possibilidade de haver, de repente, um ataque ali, né? Sim, está sob Exatamente. o olhar do mundo inteiro, né? O mundo inteiro odeia Israel. Exatamente. Né? Mas existem os locais subterrâneos, toda casa. Eles falam que tem um local subterrâneo que quando tem uma sirene que soa, né? Quando houver alguma ameaça, alguma coisa assim, aí eles fogem para esse local subterrâneo. Mas assim, eu nunca vi falar de alguma caravana que teve que passar por a situação, ter que fugir para alguma coisa. Nunca vi falar. Que legal.
Muito bom. A gente quer que muita gente tenha essa experiência, né, de conhecer a Terra Santa, como você disse, caminhar ali sobre as páginas da Bíblia. Vamos deixar seus contatos. Alguém quiser conversar sobre hebraico, cultura hebraica, ou quiser pegar informações sobre essa viagem, né, para Israel, tanto na imersão ou alguma outra modalidade, né? Como é que eu faço falar com você? Vamos deixar vai estar na descrição, né, do vídeo, os contatos, mas já deixa aí também para quem já quer pegar agora aí na sua fala. Bem, então você que deseja conhecer Israel, visitar Israel, fazer uma viagem para Israel, é só nos procurar. O meu telefone é 38 99865 7506, 99865 7506. Eu mesmo vou te atender. Seu Instagram, fala o Instagram, porque é bom o pessoal ter também. O meu Instagram da empresa é o Radassa Viagens Asecmoc. Radassa com H, né? Radassa Viagens Asecmoc. Asecmoc. A SEC é com o quê? Com dois S? Um A, um C e um E e um K. Tá. É a sigla do nome da minha família. Então eu coloquei Radassa Viagens Asecmoc. Aí vai estar ali o Instagram da empresa. Ótimo. Certeza que muitas pessoas vão poder viver essa experiência lá. E seria bom, vamos terminar com a bênção sacerdotal. Amém. Em hebraico. E antes de dar bênção, agradecer sua presença aqui, disponibilizar esse tempo, né, para estar com a gente. Eu estava muito ansioso para a gente gravar aqui sobre isso, né, porque é um assunto que me empolga também, e é importante, né, até para a gente ver que nós seguimos, não é só um movimento que tem uma raiz, uma religião que tem uma origem, mas algo realmente que permeia muito o sobrenatural, né? A história de Deus para a humanidade passa por isso, né? Passa por uma comunicação, que é uma língua, passa por uma cultura, que é a construção de um povo, passa por um lugar, né, escolhido, que é a nação de Israel. Então, é incrível isso, é incrível e é apaixonante, e que Deus ajude você a levar muitas pessoas a Israel para conhecer, né, a Terra Santa e viver essa experiência. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. O Kleber é pastor também aqui na nossa igreja. Pastoreia uma igreja hoje no Residencial Vitória, uma igreja assim pujante, crescente, vibrante, né? Seu ministério é inspirador também, né? Sua mente aberta a Deus, aberta a novos tempos, né? E com essa fidelidade bíblica, né? E esse crescimento que Deus tem te dado lá. E a sua família linda também, que eu tenho a alegria de conhecer. Então, vamos encerrar, né, com a bênção. Amém. Pastor, quero agradecer muito, né? O senhor teve coragem de me convidar para estar aqui. Muita honra, eu que estou honrado de você estar aqui. Né? Eu fiquei muito grato a Deus, feliz, Deus abençoe, né? Por esta oportunidade também poder expor aqui, né? A empresa que a gente trabalha agora, né? Apresentando ao público aí, né? Essa oportunidade que as pessoas têm agora de conhecer Israel. Então, louvo muito a Deus e agradeço muito por essa oportunidade. Que bom, que bênção a gente poder ter esse espaço aqui para espalhar essas boas notícias. Então vamos lá, vamos fazer da bênção sacerdotal em nome de Jesus. Vamos lá. Yevarecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavlecha vihuneka Issa Adonai panavlecha veyasem lecha. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti ele levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Que coisa linda. Pastorzão, muito obrigado. Você que esteve com a gente até agora, obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar para muita gente. Tenho certeza que tem muita gente que vai amar ouvir essas informações, essas histórias tão ricas, né, que o pastorzão trouxe aqui para a gente hoje, aqui no nosso Líder Talk. Deus abençoe você. Obrigado mesmo por estar inscrito no nosso canal, por acompanhar os nossos vídeos, e até o próximo Líder Talk, se Deus permitir. Deus abençoe.